Fala, povo! Tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias, mais uma vez aqui nas instalações do Barão Coworking para começarmos mais um episódio do podcast Você na Sua Agenda. E hoje o nosso tema é fisioterapia aquática. E olha que sorte a minha, gente. Eu descobri que lá na minha cidade, São João da Barra, e também sei agora que ela trabalha aqui em Campos de Goytacazes, eu tenho uma das maiores especialistas no assunto. Então, vocês hoje vão conhecer junto comigo a fisioterapeuta Ana Patrícia. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Ana, a gente se encontrou agora no Conexão Bem-Estar 2025, que, aliás, ficou um evento que foi maravilhoso. Marcou minha... Isso. Excelente, né? Foi assim. E, aliás, essa parceria aqui já é fruto do Conexão, da conexão que a gente fez. Mas antes da gente falar do nosso tema, eu preciso conhecer a convidada. Já é um ritual aqui do Você na Sua Agenda. Sim, sim. Quem é a Ana Patrícia? Ana Patrícia é mãe. Ah, que legal. Mãe de uma princesa. Mãe da Ana Laura. Ana Patrícia é professora. É uma das minhas paixões. A Patrícia também é fisioterapeuta, né? Ama docência. E hoje, né, caminhando aí na gestão também, né? Sou gestora da Clínica Univa. Perfeito. E sempre trabalhei na docência referente à área da saúde, né? Dentro da fisioterapia, dentro da área da enfermagem. Né? Sou plantonista, né, da TI, do Hospital Ferreira Machado, trabalho com emergência. Caramba, é minha profissão. Eu, graças a Deus, sou realizada e grata, muito grata, né, à minha profissão. Sou muito realizada profissionalmente. É uma paixão a fisioterapia. Bacana. E na fisioterapia, aproveitando aí que nós vamos passear por essa sua área, né? Quais são as suas especialidades especificamente na fisioterapia? Sim. Dentro da fisioterapia, minha especialidade é fisioterapia desportiva. Foi onde surgiu aí essa paixão para fisioterapia aquática, né? Pela hidroterapia. Sou especializada em UTI e cardiorrespiratória. Né? Hoje eu trabalho nessa área, né, no hospital, e também na parte de consultório, lá na clínica, trabalho com a hidroterapia. Ah, então, só para a gente até orientar as pessoas, né? Fisioterapia aquática e hidroterapia são sinônimos. Sim. A mesma atividade. Sim. E qual a diferença, então, que é outra dúvida que paira na área da saúde, qual a diferença entre a fisioterapia aquática ou hidroterapia e a hidroginástica? Excelente, excelente pergunta. Isso é uma dúvida muito comum. Ambas se beneficiam muito, né, da atividade na água, já que quando você está com o corpo imerso ali, seus movimentos ficam mais leves, mais fáceis de você se movimentar, a redução do peso corporal, e isso favorece muito o movimento, né, em ambas as atividades. Mas elas têm público-alvos diferentes, né? A hidroginástica, ela é para um público-alvo que tem como objetivo aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória, seu condicionamento físico, seu bem-estar de forma geral, né? Ali a sociabilização, o fortalecimento muscular, é ministrada pelo professor de educação física. Perfeito. E a hidroginástica, ela não precisa ser em água aquecida. Tá, certo. A hidroterapia ou fisioterapia aquática, ela necessariamente precisa ser realizada em água aquecida. Por quê? Pelo efeito fisiológico da água, porque a água aquecida, ela favorece o aquecimento, ela provoca um relaxamento da musculatura pela vasodilatação, melhora o aporte sanguíneo. Então, aquela musculatura com dor, com edema, né, favorece a diminuição do edema, o alívio da dor, o relaxamento muscular, diminui o peso sobre as articulações, para você ter um movimento mais leve, conseguir se movimentar melhor. Tá, então a gente tem aí, só para a gente tentar facilitar o entendimento, a hidroginástica
ela é uma competência do profissional de educação física. Sim, E quem está ali, teoricamente, não tem dor, não tem nenhuma limitação. Ele está ali para melhorar o condicionamento físico, sim. né? Na hidroterapia ou fisioterapia aquática, é porque eu sempre conheci como hidroterapia. Terapia, é, Como fisioterapia aquática, você tem competência do fisioterapeuta exatamente. e na verdade, esse trabalho, ele é para o objetivo dele, que é diferente do anterior, é trazer de volta a mobilidade, a qualidade de vida da Sim. pessoa que está com dor. Na fisioterapia aquática, na hidroterapia, você pensa na reabilitação funcional. Perfeito. Um paciente que tem uma limitação porque tem uma hérnia de disco, fez uma cirurgia de joelho, está no Entendi. pós-operatório de reabilitação, né? Uma sequela de AVC, né? Então você trabalha com a reabilitação Perfeito. da funcionalidade, da função. E aí, nesse processo, elas podem trabalhar em parceria, né? A pessoa, acho que a porta de entrada seria a hidroterapia, aí você começa a cuidar dessa pessoa, ela vai recuperando a mobilidade, o movimento, a força, e aí, num dado momento, você fala assim, ô, meu amigo, você está apto para Isso. hidroginástica. Aí o paciente termina que a fisioterapia aquática, a hidroterapia, ela é um tratamento, é uma reabilitação. Perfeito. Depois ali ela, né, vai pro próximo passo, ela pode ir para um pilates, ela pode ir para uma hidroginástica, né? Falando nesse pilates, hidroginástica, você falou que você é gestora da Univa, né? Primeiro, o que que é a Univa? O nível é uma clínica médica, né, de bem-estar, uma clínica médica de bem-estar multidisciplinar, né? A gente tem diversas especialidades, tanto adulto e infantil. A Univa, o nome Univa quer dizer União Conviva. Ah, que legal. A união aí de vários profissionais, né? Nós temos todas as especialidades da fisioterapia, todas, fisioterapia pélvica, respiratório, neurológica, desportiva, traumato-ortopédica, pediátrica, psicólogos, Ah, que fonoaudiólogos, a equipe médica, psicopedagogas e também uma equipe de parte aquática também, natação, hidroginástica, hidroterapia. Ah, você tem natação também Natação infantil? infantil. Tá. Então, quer dizer, a pessoa que participa, por exemplo, isso que a gente acabou de falar, pode acontecer na Univa. A Sim, pessoa saiu da hidroginástica e vai direto da hidroterapia e caminha para a hidroginástica. sim. Lá na Perfeito. Univa você consegue fazer exames de sangue, exames audiológicos, exames cardiológicos. A gente tentou trazer para o município que o nosso conterrâneo, os nossos munícipes não precisem sair do município às vezes para recorrer a um tratamento, a uma terapia, né? Isso fica mais fácil, Nossa, tudo ali isso perto. facilita muito a vida das pessoas. Muito, Que muito. querendo ou não, campus, é perto, Sim. mas a gente não tem um transporte com tanta frequência, né? E quando Demanda a pessoa de tempo. demanda tempo. E quando a pessoa está com dor, ela já está limitada pela dor. Então, essa viagem é mais sacrificante ainda. Sim. Lá Não, a perfeito. clínica a gente fez ela com acessibilidade, né, para poder receber com conforto, né, os nossos clientes que demandam nessa necessidade especial. Perfeito. E me diz uma coisa, voltando aqui agora, porque quando você falou da clínica, só para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando. E para quem é mais indicada a fisioterapia aquática? Sim. A fisioterapia aquática, ela é indicada para todas as idades. Desde o bebê. Um bebê que nasce e acaba apresentando um atraso no desenvolvimento neuromotor, que precisa estimular os movimentos, às vezes a criança demora a sentar, a engatinhar. Então, existe a fisioterapia aquática pediátrica para estimulação do desenvolvimento motor. Legal. Para gestante, que tem aumento da curvatura lombar, né, pelo crescimento fetal, que sente aquele edema de membros inferiores. Então, a gente trabalha a partir do 3º trimestre também com gestante. A gente trabalha com dores crônicas, pacientes de artrose, artrite, fibromialgia, uma reabilitação pós-operatório de cirurgia traumato-ortopédica,
Patologias neurológicas, AVC, Parkinson. É uma gama bem, né, de patologias, de reabilitação, ela engloba bem. E me diz uma coisa, você falou aí de dor crônica, né? E a gente hoje, você falou de artrose, artrite e tal, isso está ficando muito comum, né? A gente tem aí uma geração de idosos atual, inclusive mês que vem, dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Idoso, né? Já na semana que vem. E está sendo comum eles chegarem nessa terceira idade com essa coisa da dor crônica. O que é uma dor crônica? A dor crônica é um sintoma de uma patologia crônica. Perfeito. O que a gente pode chamar de crônico? É uma dor que persiste por mais de 3 meses. Ela já é caracterizada como uma dor crônica. Ela é um sintoma de uma patologia como uma osteoporose, uma fibromialgia, uma artrite, e aquela dor constante, direto, né? O que causa uma artrose, por exemplo? O desgaste, né? O próprio processo de envelhecimento já nos favorece, mas aquele desgaste da cartilagem entre as articulações, os exercícios de alto impacto, às vezes que a gente antigamente não tinha tanta orientação, como um tênis com amortecedor, né? Hoje a gente já tem as orientações do profissional de educação física, do personal trainer ali, do sapato adequado, calçado adequado, da atividade adequada. Perfeito, né? A gente não teve isso. E hoje a gente tem esse benefício dentro da atividade aquática. Isso. A hidroginástica ou a hidroterapia é uma atividade física de baixo impacto indicado para esses casos. E qual, assim, você até comentou, qual é o diferencial, vamos dizer, de chamar assim, né, da fisioterapia aquática para dar qualidade de vida às pessoas que têm dor crônica? Sim. O que ela consegue... Sim. O que ela ajuda tanto? Ótimo. Dentro da fisioterapia aquática, como eu te falei, por estar dentro da água, já tem a diminuição do peso corporal. Então, já diminui o impacto. Como a hidroterapia, a fisioterapia aquática, ela é realizada em água aquecida, isso é fundamental. A hidroterapia em água fria não existe. Isso já não é mais caracterizado como uma hidroterapia. Isso pode ser uma hidroginástica. Tá. Porque precisa do efeito fisiológico dessa água aquecida, como a gente falou anteriormente. Para que a pessoa tenha o relaxamento da musculatura provocado pela vasodilatação, o alívio da dor, aquele movimento se torna mais fácil, mais leve, diminui a ansiedade, diminui o estresse, você favorece. A gente tem, assim, um caso clássico é um paciente que ele, às vezes, ele é cadeirante por uma sequela de AVC. Fora da água, pela ação da gravidade, ele não consegue deambular, ele não consegue fazer uma marcha. Quando você coloca ele dentro d'água, ele faz uma marcha, ele deambula, ele fica em pé e ele anda. Traduz aqui pra gente o que é deambulação. Deambulação é a marcha, é o andar. Né? Então, assim, a felicidade do paciente, né, é muito grande. Com certeza. Né? Porque ali ele consegue caminhar. E às vezes eles relatam assim, o mundo não podia ser assim dentro d'água. Porque eles têm a independência de sair da cadeira. Eles conseguem, né, caminhar na piscina, vai e volta. E isso traz uma felicidade muito grande. Ganha autonomia, né? Autonomia. Por uma hora. Isso aí. Pô, que bom. E outra coisa, você falou que a hidroginástica, ela proporciona a sociabilização, porque a hidroginástica é uma aula coletiva. Isso. Eu até costumo brincar com os meus colegas que atuam nessa área, que o grande perigo da hidroginástica para o professor é ele ficar obeso, porque toda sexta-feira tem um lanche, todos ele leva bolinho e tal. É muito gostoso. Então, se a gente participar de todas essas festinhas, a gente vai ficar gordinho. Mas a hidroterapia, ela é coletiva ou não, por conta da característica? Existe a individual ou a coletiva. Tá. Aí fica a critério do paciente, né? Existem alguns casos de reabilitação que é necessário ser individual. Né? Naquele momento, o paciente precisa ser de uma reabilitação individual. Alguns casos específicos.
mas também podemos atender em grupo quando as patologias são semelhantes. Eu tenho 2 pessoas aqui que estão tratando, querem reabilitar uma coluna, uma hérnia de disco. Eu tenho aqui um grupinho de 3 senhoras que tem artrose, que tem fibromialgia, né? E elas gostam, particularmente, eles gostam de estar num grupinho. Isso. É muito importante isso para o idoso, né? O coletivo. Eu tenho lá um grupo que participa comigo desde que eu inaugurei a clínica. Eu tenho um grupo lá de clientes fiéis, né? Que fazem a hidroterapia por qualidade de vida, que eles têm hérnia de disco, eles sofrem de fibromialgia, artrite reumatoide, e eles fazem para essa manutenção da qualidade de vida, para o bem-estar, né? Perfeito. E associam a isso a práticas integrativas, né? Como a acupuntura, o ozônio. O que são práticas integrativas? São essas atividades que são também, a gente dentro da fisioterapia utiliza essas técnicas de recursos que foge, não tem essa parte medicamentosa, né? Lá a gente trabalha com a fitoterapia, entra como prática integrativa, mas são produtos naturais. Perfeito, né? Entendi. Então, quando a gente fala na prática integrativa, é fazer a integração dele como um todo, né? Do paciente como um todo, associar ali o ozônio, uma massagem de reiki, uma massagem de shiatsu, uma auriculoterapia, né? Junto com outras atividades, né? Para ganhar essa qualidade de vida, ganhar mais mobilidade. Quando a gente fala na qualidade de vida, eu acho que a gente tem que pensar assim, né? O que me favorece a eu ter a independência, né? Eu conseguir me vestir, né? Sozinho, essa autonomia, né? Eu conseguir comer sozinho, vestir minha roupa sozinho, abaixar. Eu quero brincar com a minha neta. Eu já recebi essa queixa. Eu quero abaixar para brincar com meu neto no tapete da sala. E o joelho não favorece. E olha que objetivo fantástico. Né? Isso, né? Então, faz muito sentido para ela, é verdade. Isso. Então, assim, a gente procura, nesse grupo que eu tenho, que eles fazem atividade em grupo. Eu falo que é a turminha do barulho. Eles buscam essa qualidade de vida. Eles fazem a manutenção, né? Da atividade física. Assim, você falou que desde que você abriu, então eles estão há 2 anos juntos. É o mesmo grupo, o mesmo time? Sim, é o mesmo grupo, é a turminha do barulho. Que bacana, que bacana. E eles procuram cuidar da alimentação, né? É todo um conjunto. Claro. Né? Você citou uma outra patologia que tem crescido também. E eu queria que você... Eu ainda não fiz um episódio sobre isso, eu vou até buscar alguém para conversar especificamente sobre isso. Mas, aproveitando que você tocou no assunto, o que é a fibromialgia? Assim, a fibromialgia, ela está sendo investigada, assim, ainda, né? Tentando buscar o motivo, né? A causa da fibromialgia, né? Mas, geralmente, os pacientes apresentam os sintomas clássicos, né? Que são dores musculares em pontos específicos, né? A gente fala que é a dor na fibra muscular, né? É uma dor constante, né? Em pontos eu já tive alguns amigos que relatam assim, eu sinto dor o tempo todo no corpo todo. É uma dor, como ela é muscular, ela afeta pontos específicos, né? São 12 pontos que a gente avalia especificamente. E o que o paciente relata é realmente isso. Ele sente dor o tempo inteiro. E isso acaba acontecendo assim, o paciente fica tão desesperado que ele vai em vários médicos ao mesmo tempo, ele quer fazer vários tratamentos ao mesmo tempo e acaba às vezes se perdendo ali pelo desespero de procurar o alívio da dor, né? E ele é uma dor crônica, entra no caso da dor crônica. Tá? Eu acho que nesses casos, assim, a minha sugestão, né, pela minha experiência, por favor. É isso que eu ia te pedir agora. Ele procurar fazer essa questão das práticas integrativas, de uma atividade aquática dentro das suas condições, né? Claro. Onde ele vai se enquadrar? Fisioterapia aquática, na hidroginástica, e que ele vai ter um benefício muito grande, porque não tem impacto
A água aquecida relaxa bem essa musculatura, Verdade. né? E hoje a gente tem a especialidade na nutrição também, que trabalha com longevidade, fazer esse conjunto, né? Se cercar para que ele possa ganhar qualidade de vida e a gente vê que dá resultado. Perfeito. E não existe também, eu já li sobre, até porque uma vez eu fiz como personal, eu atendi uma pessoa assim, com fibromialgia. E assim, a gente tinha períodos que a gente avançava bem Sim, nela. Essa menina chegou a conseguir correr, fazer trabalho de força e tal. Mas aí acontecia, aí por isso que eu vou te perguntar, se não existe um componente emocional nessa história. sim. Porque toda vez que tinha a gente avançava, aí acontecia algum evento emocional, assim, psicológico na família dela, ou com ela, alguma coisa assim, aí é quase que voltar a zero. Sim. Sentir dor em tudo de novo, aí a gente recomeçava. Existe na literatura, já em algumas literaturas, que relata o fator emocional como coadjuvante dessa dor, né? Como se fosse um gatilho. Desencadear. Isso, Cara. isso. Então, dentro dessa sua sugestão, a ideia de é o tipo da patologia, né, ou melhor, é o tipo da pessoa que vai precisar de um trabalho interdisciplinar, não Isso, seria assim? saúde Melhor? mental e física, Física. né? E ainda com a nutrição, Com a inclusive. nutrição importantíssima. E lá na Univa você consegue fazer isso, né? Você tem um Temos time. uma nutricionista espetacular, doutora Samara Sena, que trabalha com longevidade. E quando a gente fala em nutricionista, as pessoas têm a ideia que nutricionista é para emagrecimento. E foi ótimo você tocar nesse assunto, porque e às vezes até o fisioterapeuta também passa por isso, né? Acho que todo fisioterapeuta só sabe fazer o desportivo, Isso, só lesão. isso. E hoje a gente, né, eu já estou com fazer 51 anos. Então a gente já tem que pensar o seguinte: hoje a nutricionista, você não quer uma nutricionista para emagrecer. Você tem que pensar numa nutricionista para você ganhar longevidade. Perfeito. Uma alimentação legal, que equilibre seu colesterol, sua glicose, seu triglicerídeo, né? Que te Perfeito. favoreça às vezes a pessoa assim, eu tô tendência a ficar diabética, né? Às vezes uma orientação alimentar. Uma Né? reorganização, né? Sim. É verdade. Né? A gente consegue hoje, através da prática esportiva, da atividade física, do nutricionista, né? Tentar cuidar da saúde mental, caminhada, meditação, né? Relaxamento, psicólogo. E como você falou, né? O fisioterapeuta hoje, ele trabalha, não é só a reabilitação em si, mas a prevenção também. Né? E como é que é a atuação na prevenção? Prevenção. Então, hoje, é o que eu estava falando mais cedo, o paciente ele pode fazer por uma atividade de fisioterapia aquática por prevenção. Né, Ana, eu estou um pouquinho acima do peso, um exemplo clássico. Eu quero fazer uma atividade de baixo impacto, né, sinto uma dorzinha na coluna, mas não tenho hérnia de disco, é um problema postural. Pode fazer uma reeducação postural global, que é o RPG, cuidou da postura, faz algumas sessões, se alinha, né, se reposiciona, né? Falando outra coisa boa, é bom que, nossa, você conhece bastante coisa, então eu estou aqui só aproveitando essa ideia. Mas no RPG, que é muito comum a prescrição médica para o RPG. Faz RPG para você melhorar a sua postura. Mas afinal de contas, o que é o RPG e como é que ele melhora essa postura das pessoas? O RPG, como o nome diz, ele é uma reeducação postural global. Eu sou RPGista. Opa! Aí, gente, a gente se deu bem hoje, hein? Eu sou RPGista, formação lá com o Felipe Suchá. Essa formação forte, forte, a gente que vem dessa escola. Então, o RPG, ele realmente reeduca a sua postura. Ele é um trabalho de alongamento com cadeias musculares, com autoposturas, associado à respiração. Então, é um trabalho de reeducação da postura. E você acaba que você já se assimila naquilo, você realmente se reeduca. Entendi. Entendeu? É lógico que tem alguns
casos de escolioses mais acentuadas, umas hipercifose mais acentuadas, que demoram um pouco mais, exigem, às vezes, um tratamento de longo prazo, mas que você consegue ter um resultado fantástico. Eu acho que hoje, muitos pacientes, às vezes, que vai trabalhar postura, coluna, né, passam pelo RPG e depois que leva a alta, né, tá apto, aí é encaminhado para um pilates, para fazer aquela manutenção, é encaminhado para academia, para musculação. E assim, quando você já aconteceu, né, já que você também já atuou nessa área, o que acontece muitas vezes com a gente na musculação, que eu atuei na musculação há muito tempo, é você fazer um trabalho de melhorar a postura, aí, aquele básico de fortalecer a musculatura das costas, fazer alongamento de peitoral, enfim. E principalmente, orientar na questão da consciência corporal, né? Olha só. Porque muitas vezes o cara faz aquilo tudo, aí sai de lá, tchau, pessoa, aí já faz a hipercifose de novo, vai embora para casa. Então, assim, como é que vocês conseguem fazer esse trabalho de conscientização na fisioterapia? Quando é o RPG propriamente dito, à medida que você vai fazendo a postura, você não consegue mais sentar na postura relaxada. Aquilo começa a te incomodar e você se autocorrige. Perfeito. É perfeito, você não consegue mais ficar sentado, todo jogado. Que hoje acaba favorecendo muito, né, o uso do celular, você fica no sofá, todo relaxadão, uma postura. Os jovens hoje, né, só querem... Eu tenho um exemplo em casa. Eu chamo a atenção dela toda hora. Vai estudar na mesa. Vai ler o livro, vai fazer atividade na mesa. Não, é no caderno, sentada na cama. A postura é no celular. Então, isso acaba favorecendo. A gente está falando de que idade? A minha filha tem 17. Opa! Como é que é? Adolescência. E quando você faz o RPG, ou educação da postura, aquilo vai te condicionando que você não consegue mais ficar numa postura que bom, né? relaxada. Que bom, Porque a minha experiência lá, mesmo trabalhando os exercícios, falando de consciência corporal, muitas vezes, logo no fim do treino, a pessoa já voltava, postura ruim e ia embora. No RPG, é mais fácil ela... É mais fácil. Pelo fato da forma que se trabalha, vai né? se condicionando. A pessoa já vai condicionada, aquilo vai sendo trabalhado do jeito que a pessoa... Aquilo te incomoda, você não... Tem gente que tem uma dificuldade de percepção corporal também, né? Isso. E está aumentando isso, né? Por conta dessa geração aí de nativos digitais, esse povo tem menos repertório motor que a gente brincou na rua, a gente fez várias atividades que hoje eles não fazem. Por N questões, não é só o celular, é questão de segurança também interfere. Mas, de qualquer forma, esse povo, em relação à percepção corporal, né, a consciência corporal é menor do que gerações anteriores. Você recebe esse tipo de cliente lá? Sim. O que acontece? A criança que não pulou amarelinha, que não subiu na árvore, entendeu? O básico, pular amarelinha, ela acaba não tendo coordenação motora, às vezes para escrever bem, para desenvolver em sala de aula pequenas atividades motoras, porque ela não tem coordenação motora. E como é que você... Mas aí chega essas pessoas... Chega. Para vocês resolverem isso lá? A gente trabalha com a psicomotricidade. Psicomotricidade. Porque tem criança que você vai ver em sala de aula, ela tem dificuldade de simular o lápis, dificuldade de coordenação motora, para fazer atividade de um pontilhado. Entendi. Passar por cima do pontilhado. E aí você vai ver, quando você vai avaliar, tem criança que não sabe pular. É só dentro de casa, às vezes no celular, né? Assim, por situações, às vezes, de proteção, não tem tempo, cada um com as suas situações hoje, né? Claro. E acaba que as crianças hoje também acabam ficando um pouco acomodadas, né, entre aspas, querem ficar no celular. E a gente está falando, esse exemplo que você citou aí, você tem noção de idade de crianças que estão aparecendo? Da alfabetização. Alfabetização. Quando você faz traça uma linha reta no chão, clássico.
E vamos andar em cima da linha, é o teste, né, que a gente É, faz, vamos andar é. em cima da linha reta. Não consegue. Não consegue. E pular o amarelinho, não consegue dissociar um pé, pular com os dois pés ou pular com um pé só. Não consegue. E isso acaba interferindo quando ela vai para a sala de aula para fazer as atividades motoras, como escrever. Isso Aí é muito entra a sério, gente. psicomotricidade. Porque, pra você ter uma ideia, eu trabalhei durante 10 anos lá no IFE de São João da Barra como professor do ensino médio. E o que eu, ao longo desses 10 anos, até o início desse ano agora, de 2015, quando foi a primeira turma, até o início de 2025. E isso sempre me preocupou muito, porque a cada ano que passava, eu tinha mais alunos com menor repertório motor. Eu tive alunos que tinham dificuldade de correr, de saltar, porque exatamente isso que você acabou de falar, porque lá na infância, né, eles não tiveram essa experiência. Tive pouco estímulo. Isso. E aí, feras no videogame, zeraram vários jogos, Sim. mas que o psicomotor altamente... A nossa geração é uma geração que todo mundo sabia andar de bicicleta. Isso. Hoje a gente tem crianças com 12 anos, 15 anos, 10 anos que não sabem andar de bicicleta. Entendeu? E isso acaba interferindo na parte motora, na psicomotricidade, até no cognitivo, né? Cognitivo. Às vezes apresenta uma pequena hipotonia, né? E como é que salva esse povo? Como é que salva esse povo? Eu puxando sardinha aqui para fisioterapia. Por favor. Não, mas na atividade física, na psicomotricidade, ou na fisioterapia, ou com educador físico. A psicomotricidade hoje, acho que é uma especialidade que está dentro da, acho que para fisioterapia e para educação física, nas duas, Então, mas eu nunca consegui, a natação, até trabalha com coordenação motora. Eu sempre tive a sorte de poder trabalhar com fisioterapeuta, com nutricionista, e isso, a gente não pode brigar, a gente tem que trabalhar em parceria, né, de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, nesse caso que você citou aí, provavelmente a gente vai ter que começar, como a pessoa está muito deficitária de repertório motor, muitas vezes ela vai precisar começar com a fisioterapia para que ela consiga recuperar a sua função, né, a sua funcionalidade, e depois você encaminha para o professor de educação física. Hoje, algumas escolas já estão trabalhando isso, né? Já foi perceptível isso, a gente já conversa isso em algumas reuniões de escola. Já, porque o negócio ficou muito grave, Sim. né? E aí começou-se a trabalhar essa parte de psicomotricidade, já visando para trabalhar, para facilitar dentro da sala de aula a atividade motora. Olha que ponto não por acaso. Muitas vezes eu já tive um episódio falando sobre isso aqui, sobre a história da tecnologia, essa relação com o sedentarismo, e a gente fica assim, por que tiraram o celular da escola? Eu falei, gente, é porque não tinha outro jeito. Foi uma medida de urgência. Medida de urgência. Porque a gente estava preocupado só, inicialmente, com a história do brain rot, né? Que é o cérebro empobrecido, que as crianças não estão mais conseguindo fazer sinapses e tal. Mas existe uma outra coisa tão grave quanto, que é o fato de elas não terem movimento. A coordenação motora é fundamental. Com certeza. Inclusive, para parte desse brain rot é falta de atividade física. Nossa. Mas que bom que está sendo percebido, né? Sim. E que estão tentando alguma forma de intervenção. Sim. Você já participou de alguma intervenção dessa em escola? Já. Já? E o que se pode... Mas com que segmento? Fundamental? Com ensino fundamental, porque foi quando a gente percebia essas dificuldades em sala de aula, porque eu sou professora, né? Professora de fundamental também? Então, que isso, assim, minha amiga? Quantas horas tem o seu dia? Eu já estou começando a ficar preocupada. Agora eu me afastei mesmo, porque eu estou dedicando à gestão, né? Descobri esse outro universo. E a gente começou a perceber isso nas reuniões com os professores, era relatado, e a gente começou a observar isso quando a gente levava as crianças para campo,
para fazer as atividades motoras, as dificuldades que elas apresentavam. Aí vai conversar com a professora e a gente via que realmente essas dificuldades de pular, de ter a coordenação, como estava interferindo em sala de aula. E hoje a gente tem essas atividades já nas escolas municipais também, tá? Não só particulares. Não, imagina. Mas já voltadas para a prática da psicomotricidade para ajudar no desenvolvimento da sala de aula. Isso no município já virou um programa assim para atender? Ah, que Sim. bacana, que bacana. Sim. E que tipo de atividade? Porque agora eu juro que eu fiquei curioso, porque eu vi acontecer, eu já vi a consequência, que é o adolescente com baixa coordenação motora, geral, não é nem específica, mas e com um repertório muito pobre de movimento, quase não sabe nem correr direito e tal. Mas a gente ficava ali, e agora? O que eu faço? Porque é o que você... E isso aí foi perfeito, porque não adianta agora, não adianta... Quer dizer, ele vai conseguir corrigir? Vai melhorar um pouco. Mas a correção é lá embaixo, É na base. lá no fundamental. Fundamental. E o que vocês estão fazendo lá para salvar esse povo aqui em cima? A gente trabalha com a psicomotricidade propriamente dita, com atividades simples de coordenação motora, de aprender lateralidade, coordenação, equilíbrio, movimentos de pinça, força na mão. Eu assisti uma palestra não foi uma aula, até que uma aluna nossa aqui da licenciatura do IFE, ela fez sobre isso, com criança bem pequenininha, ainda numa creche. É muito gostoso. Nossa, e aí você percebe o quanto isso é fundamental para o crescimento saudável, né? E as brincadeiras, ela até falou, brincadeiras aparentemente simples, mas que vão gerar uma qualidade de vida para essa criança lá na frente muito grande. Professor Ângelo, isso foi muito importante você pontuar. Porque, às vezes, a brincadeira, a gente tem que tornar aquilo lúdico para as crianças. Porque senão ela perde o interesse. Com certeza. Ela não quer fazer. O adulto já perde, imagina a criança. Então, assim, o lúdico, ele é uma ferramenta para você conseguir trabalhar. Ele é fundamental. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não está fazendo nada. Tá só brincando. Isso. Não, mas aquela brincadeira, ela é uma terapia, ela é uma técnica de coordenação motora. Né? Às vezes, na própria fisioterapia pediátrica, quando a gente trabalha com as crianças, com os pequenos, na fisioterapia motora, clínica, dentro do consultório, ou quando a gente está trabalhando com elas dentro da piscina, tem que ter essa parte lúdica. Porque senão você não consegue prender a atenção da criança. Você não consegue que a criança tenha motivação para fazer a atividade. Aquilo cria um vínculo com o profissional, torna aquilo mais prazeroso, né? É mais agradável para a criança. E são coisas simples, mas que a pessoa, às vezes, que está de fora, não entende que aquilo ali é uma ferramenta que está sendo trabalhado, o equilíbrio, a qualidade, a função motora, o fortalecimento. Não foi ótimo a gente... Olha, gente, que bacana. Eu estou aqui maravilhado, porque a gente começou com a fisioterapia aquática e a gente já passou por tantas outras fisioterapias aqui, outras possibilidades. E essa que você comentou agora, essa última da psicomotricidade, ela é realmente algo muito importante na vida, principalmente para essa geração nativo digital, né, que já nasce com o celular na mão. Muito... E, ao mesmo tempo, apesar dessa, a gente entender essa necessidade, você já está fazendo intervenções nela, inclusive na escola. Sim. Que bom, graças a Deus. Mas é importante que quem está nos assistindo, né, os pais em especial, que eu já ouvi essa crítica assim, do pai e mãe assistindo, não vou trazer para cá não, só fica aí brincando. Sim. Mas, gente, por favor, esse brincar... ele é fundamental para a vida dos filhos de vocês, é verdade. A gente lá na clínica tem 2 dias na semana que a gente atende só psicomotricidade. Só crianças com psicomotricidade. Não é um número tão pequeno. Não, imagino que não. Entendeu? Não, e assim, o que é pior, né? Assim, se continuar como está, por isso a necessidade do proibir o celular na escola, porque é um
Então, eu vejo que é um desespero, realmente. Foi um ato de não ser. Porque, assim, a gente está vivendo um momento onde os pais estão perdidos, os professores estão perdidos, e as crianças, como dizia minha avó, pobre quando come melado, quando come. Quem nunca comeu melado, na verdade, quando come, se lambuza. E a molecada está se lambuzando na tecnologia, porque ela é muito atraente, muito bacana, tem coisas maravilhosas e tal. E aí, como está todo mundo perdido, a gente teve que parar. Ó, porque esse estava indo tudo muito bem, até que as consequências negativas foram identificadas, como o brain rot, isso tudo que a gente acabou de discutir aqui agora. Então eu falei, cara, como é que a gente faz agora? Dá para parar o avanço tecnológico? Não. Ele vai continuar correndo. Mas a gente tem como parar para quê? A gente precisa agora, Ana, aprender a lidar com isso de forma saudável. E a nossa geração é que pode ajudar a galera que está chegando. Porque a gente sabe como é viver sem. Sim. Eles não. Eles vão ter que aprender. Exatamente. Exatamente. E só a gente pode ensinar para eles. E que bom que eles têm a gente ainda. Sim. Que daqui a pouco o mundo será feito só de nativos digitais. Então, esse momento que a gente está vivendo é a chance que eles têm de aprender com a gente de como é que lida com isso de forma saudável. E esse trabalho que você está desenvolvendo lá na Univa é fundamental. Sim. Assim, às vezes os pais chegam para a gente, associa também a psicopedagoga junto a esse trabalho, junto com a psicomotricidade, e a gente vem alcançando sucesso, graças a Deus. Bom. Minha amiga Ana, você sabe que papo bom dura pouco, a gente avançou bastante. E a gente ia ficar aqui. A gente vai ficar aqui até amanhã, até porque como você tem muita informação, muito conhecimento, parabéns por esse trabalho sensacional. Bom, como você também é minha colega da docência superior, vou aproveitar essa sua experiência e como se a gente tivesse uma banca de mestrado, por exemplo, a banca ia te perguntar, Ana, quais são as suas considerações finais? Então, o que você gostaria de deixar de orientação, entendendo aqui que você na sua agenda é um espaço de orientação, aproveitando toda essa competência que você tem, né? E tudo das pessoas. A gente sempre conversa aqui com profissionais da área da saúde para que a gente possa orientar as pessoas a como incluir seus nomes em suas agendas, né? Como é que elas podem reservar um tempinho naquela agenda que só tem tarefa profissional para ela incluir lá o treino, a alimentação, o descanso, né? O sono reparador, enfim. O que você pode deixar para a gente, para essas pessoas que estão nos ouvindo, de orientação para o autocuidado consciente? Eu acho que é difícil, né? A gente acaba não se priorizando, né? A gente prioriza o trabalho. Tem momentos que isso realmente acaba acontecendo, mas a gente, quando percebe que isso está acontecendo, né? A gente tem que arrumar um tempo para mim também, né? Cuidar. Né? Então, assim, eu acho que é o que a gente já conversou, né? Tem que ter essa noção do seu bem-estar, do que te faz bem, do que te faz feliz, né? Para que você também tenha a saúde mental é fundamental. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que se sentindo alegre, né? Além de fazer as coisas que você gosta, né? Mas é fundamental ter a saúde física também, né? Saúde física e mental. Então, você tem que realmente se priorizar para cuidar da sua saúde física e mental, da alimentação, como a gente falou. Não é para emagrecer, mas para você ter qualidade de vida. Nós, na Univa, aproveitando o gancho, puxando sardinha aqui. Eu ainda tenho mais, a gente vai falar dela de novo. Puxando sardinha aqui, né? Nós estamos lá, né, com uma equipe preparada para receber vocês, para atender a saúde física, mental, essas orientações com as práticas integrativas. É um espaço de saúde e bem-estar. Você conseguiu, a Clínica Univa hoje é um espaço de saúde integral, né? Isso. E vocês, como tem um time forte lá, vocês ainda podem trabalhar de forma interdisciplinar. Isso. Que é a melhor coisa para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que precisa se cuidar, por exemplo, você criou um centro de conveniência. A pessoa vai para lá, no mesmo espaço ela tem fisioterapeuta, tem
o médico, A tem ideia era a essa. nutricionista. É. Então, assim, ela não precisa sair correndo. Ah, peraí, o médico é aqui, a nutricionista é lá na outra cidade, ou não sei o que, outra rua. Não, tá todo mundo lá. E o legal, né? Vocês lá conversam entre si Isso, para olhar para essa única pessoa. isso. Então, isso é fundamental. Quando você falou de fazer o que gosta, e uma característica que eu sou fã das pessoas, e que enquanto eu estava conversando com você aqui, tive a oportunidade de ficar olhando para você, e você também tem, eu comentei isso no Conexão Bem-Estar, né? Você tem o discurso apaixonado e o brilho nos olhos Mas de eu quem sou faz o que apaixonada. quer, Sou. de quem faz o que gosta. Sou. E aí, uma vez, eu fiz uma live com uma pessoa, ela tem um perfil na internet que é sobre 60, que é como chegar aos 60 anos, né? E nessa conversa ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ela falou, professor Ângelo, por que você precisa se cuidar para continuar fazendo aquilo que você ama? Tranquilamente, bem, poder acordar e falar, hoje eu vou poder fazer mais um episódio do podcast, eu vou poder atender mais um cliente lá na Univa. Isso. Porque quando você não pode mais fazer, e aí ela reforçou com uma coisa que aí foi mais impactante. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ser prisioneiro do próprio corpo, que são as limitações, né? Que aí você não consegue mais andar, você não consegue mais... Você perde a possibilidade, perde a autonomia. Isso. E perde a possibilidade de fazer as atividades, as ABDs, né? As atividades da vida diária. Como você deu exemplo, pentear o cabelo, tomar banho, fazer as coisas sozinho. E isso a gente tem que trabalhar muito para não deixar isso acontecer. Eu acho que essa coisa assim, só dos 60 a mais, hoje já está nos 50 a mais. Isso. Né? Na verdade, o Dr. Alexandre Kalash, que é o maior especialista em longevidade do Brasil, ele fala isso, né? O autocuidado. Sobre o autocuidado quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. Então, você hoje que está trabalhando na psicomotricidade com as criancinhas, se você conseguir manter esse estímulo e elas se manterem ativas pro resto da vida, imagina como é que essas pessoas vão chegar aos 60. Vão chegar super bem, praticando atividade física, fazendo o que ama, sem problema, autônomas completamente. Então, por isso que ele fala, você pode começar aos 40, aos 50, dentro dos 60, pode começar até os 80. Mas quanto mais cedo, melhor, você vai tirar muito mais proveito. E como é que a gente encontra a Clínica Univa nas redes sociais? Você encontra no Instagram, né? @Clínica Univa. Perfeito. Né? Ou lá em São João da Barra. Por favor, como é que, ao vivo e a cores, como é que a gente chega lá? Está feito aqui o convite para todo mundo lá conhecer. Será um prazer receber. Você me deve uma visita. Eu te devo sim, eu vou lá, vou, com certeza. A Clínica Univa é localizada em São João da Barra, no centro, que é na Rua do Sacramento, número 65. Perfeito. É bem no centro, é fácil de achar, é na Rua do Correio. Na Rua do Correio, exatamente. Isso. Aliás, eu já estive na porta, uma loja linda, parabéns, uma casa, né? Uma casa que recebe bem as pessoas. E eu vou fazer essa visita assim, como eu te falei, eu vou levar minha mãe lá para conhecer todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? Muito obrigado mais uma vez por tudo. Gente, então vocês aprenderam, eu não vou nem falar, a fisioterapia aquática foi só mais uma coisinha que a gente aprendeu, mas a gente aprendeu um monte de coisa aqui com a Ana, e eu já vi que a gente vai ter que fazer o episódio 2, a revanche. Pensei também isso, falei, então vamos ter que fazer um outro episódio. Para a gente trazer mais possibilidades da fisioterapia com a qualidade de vida. Forte abraço e até o próximo episódio.